Deus em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, você ter alguém para lhe orientar. Mas hoje as pessoas não têm. Eu não tinha, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então eu não tive muito tempo para ficar com outras crianças para brincar. Eu brincava, eu dividia meu tempo com trabalho, escola e brincadeira. E quando eu cheguei aos 11 anos, eu vendia sonho na praia com 7, 8, 10 anos. Vendi um burro para uma senhora. E quando eu cheguei aos meus 11 anos, eu parei para raciocinar e falei assim, não, peraí, rapaz, eu vou trabalhar para mim, não vou vender mais para ninguém não. E aí pedi um dinheiro à minha mãe, comprei uma caixa de picolé, com troco do dinheiro ali, eu já comprei picolé, já saí vendendo. E no mesmo dia eu já tive o mesmo valor de volta, o dinheiro da caixa e o dinheiro do picolé, e ainda sobrou dinheiro para eu comprar mais picolé no outro dia para vender. E assim eu comecei a trabalhar para mim mesmo, naquela época, de ambulante. Como eu falei, fui ganhando experiência, vendi não só picolé, comecei com Nego Bom, Pé de Moleque, e depois fui vendendo para outros chocolates mais caros, que é o Prestígio, Choquito, Laca, Diamante Negro. Aí, nessa brincadeira, como eu falei, eu ganhava um salário mínimo por semana vendendo doce nos ônibus. E as pessoas, infelizmente, ficam assim, travada, não, tem que me empregar. Se você está ganhando um salário mínimo por semana, por que você não paga o seu INSS, já que a questão é aposentadoria, que as pessoas ficam preocupadas com isso? Nos Estados Unidos não tem pessoa se aposenta lá, sabe como? Investindo na Bolsa de Valores. Ele pega, compra ações de empresas, como nós temos aqui Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, as pessoas compram ação lá nos Estados Unidos, da Apple, da Microsoft, da Amazon, das grandes empresas lá, dos bancos dos Estados Unidos. E quando ela compra ação durante a vida dela, chega um período que menos de 30 anos, um período de 10, 20 anos, se ele tiver comprado, investido bem o dinheiro dele, ele já se aposenta com rendimento da ação, com dividendos da ação, que é dividendo, é a participação de lucro. Quando você compra ação, você passa a ser sócio, um micro-sócio daquela empresa que você comprou a ação. Por exemplo, eu tenho ação do Banco do Brasil, da Klabin, do BTG, e qual foi o outro que eu comprei, Jesus? Do Itaú. Então eu sou um micro-sócio dessas empresas. E cada vez mais que eu vou comprando ação, eu vou recebendo mais dividendo. Essa semana mesmo, eu tive um lucro do BTG de R$20, pouquinho mas de uma semana, ou seja, o dinheiro está lá e já me rendeu R$20, ou seja, eu tenho menos de R$200 lá e me rendeu 20 em uma semana, ou seja, com a valorização da ação, que eu comprei estava baratinho e agora já teve valorização, agora é só eu comprar mais e comprando, reinvestindo dinheiro e fora dividendo, que é eles repartem o lucro com os associados, os acionistas. Então ele vai lá e dá uma porcentagem fora a valorização do mercado. E você pega aquela porcentagem e pode comprar mais ação com aquela valorização. E ninguém ensina isso na escola, ninguém ensina isso aqui no Brasil. O Brasil é um país que menos investe na Bolsa de Valores. Os Estados Unidos tem média de 50% das pessoas, a Europa é 80% são investidores, no Brasil acho que é 3% só investe. E é 3% que são ricos aqui no Brasil, para você ver a comparação das pessoas. Então, o que acontece? Eu comecei a investir há pouco tempo e estou avançando cada dia mais. E isso é uma reprogramação, eu mudei. Eu vim mudando ao longo da minha vida. E você também pode. E agora vamos para o segundo tópico aqui, só para falar que isso é da introdução da reprogramação. Vamos avançar um pouco aqui, para que você entenda melhor. Sobre você que está no TikTok aí, não está entendendo muito, não está tendo aqui o slide, mas eu acredito que só um pouquinho que você ouve aí você já entende um pouco. Então, eu quero aproveitar também que eu nem falei ainda aqui, você do YouTube, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o coração lá também no Instagram, aqui no TikTok deixa o coração, deixa a sua curtida aí.
E você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, é de graça, você não paga nada para se inscrever, ainda está recebendo esses conteúdos que é para ser pago, mas está sendo de graça, eu estou dando de graça para você. E não estou recebendo nada por isso ainda, porque o YouTube não está me pagando. O YouTube só paga alguém que você tem mais de 1.000 seguidores, então por isso eu te peço, segue-me, dá essa moral aí, para que o YouTube possa me remunerar por eu estar passando esse conteúdo valioso para você, totalmente gratuito. O que é reprogramação mental? Nós falamos aqui de lavagem cerebral, falamos da sua reprogramação mental, e aí agora vamos falar o que é reprogramação mental. Reprogramação mental é um processo de identificação e modificação de padrões, pensamentos e crenças limitantes que impedem o crescimento e a realização de pessoas. Então, o que acontece? As pessoas... A reprogramação mental, como eu falei aqui, é um processo de identificação e modificações de padrões de pensamentos. Ou seja, quando você identifica, o seu processo da sua mente, o processo dos seus padrões, que a pessoa tem padrões de vida, a pessoa escova o dente de um jeito, a pessoa fala de um jeito, a pessoa anda de um jeito, a pessoa come de um jeito, a pessoa vai dirigir daquele jeito. São padrões. Ou seja, tem coisas que se repetem na sua vida, você fica sem entender. Toda vez eu consigo um dinheiro, eu quero investir, não consigo. Eu quero fazer isso e não consigo. E as coisas se repetem. E você entra em um relacionamento. Esse relacionamento dura em cerca de 3 meses. E aquele relacionamento acaba. Aí você entra em outro mais 3 meses. E aí outro, se não é 5 meses ou 7 anos, 7 dias. Não sei como é. Então aí fica se repetindo, aí de repente você identifica isso e agora você quer mudar, não aceita mais isso, você quer mudar. Então a partir do momento que você identifica um padrão na sua vida, aí agora começa a reprogramação, porque você identificou. E tem padrões que estão associados a crenças limitantes, e quando você identifica essas crenças limitantes, você agora... Essas crenças que impedem o seu crescimento das suas realizações pessoais, você agora começa a mudar esses pensamentos para que você venha reprogramar a sua mente, reprogramar a sua vida para que você não venha mais viver o mesmo e não avança, e você tenta avançar e não avança, você tenta fazer algo e não consegue, porque essas coisas estão te atrapalhando. Então aqui, para começar a reprogramar sua mente, primeiro você tem que ter o reconhecimento, e aí você começa a identificar as crenças negativas, as influências das suas ações, das suas emoções, e agora você começa a mudar. E agora você vem para a reestruturação da sua mente, ou seja, desafiar as crenças negativas e substituir por pensamentos positivos e fortalecedores, ou seja, aquelas crenças que as pessoas têm. Por exemplo, a pessoa fala assim, vamos falar um pouquinho aqui, o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro não é problema não, o dinheiro é solução. Então você tem que mudar, que o dinheiro não é problema, mas sim solução. Quando o dia você fala que o dinheiro é problema, você não quer problema para a sua vida, então você começa a afastar o dinheiro de você. E ele não é um problema, o dinheiro é solução. O problema é ter pouco dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro não dá para resolver muita coisa, mas quando você tem muito dinheiro, aí as coisas começam a desenrolar na sua vida. Então você começa a reprogramar. Você fala assim, a mulher, por exemplo, uma crença negativa, que todos os homens não prestam. Homem nenhum presta, todos os homens são igual, todos os homens são safado, descarado, homem nenhum presta. As pessoas, a mulher normalmente, algumas têm essa crença que todos os homens não prestam, mas eu vou dizer uma verdade a você aqui. Pode ser verdade para mim e talvez não seja verdade para você, cada um tem a sua verdade.